Um grande temor que os aliados do ex-presidente Bolsonaro têm hoje é de que o capitão possa ser morto ou preso. Quem comentou sobre o assunto foi o Eduardo Bolsonaro. Ouça só esse vídeo aqui. Eles estão numa sinuca de bico, porque se prender o Bolsonaro, aí é que ele vai virar mito mesmo. Se matar, vai virar mártir, vai ser lembrado pelos próximos 100 anos como o cara da resistência da direita. Aquela eleição de 2022 foi uma luta de boxe com as duas mãos amarradas para trás. O presidente não podia sequer fazer live de dentro da sua casa, não podia usar imagens suas nas suas viagens ao exterior, como discursos da ONU, que Lula e Dilma utilizaram na sua reeleição, em sua peça de propaganda. Sonária falou bem, você não podia vincular Lula ao Daniel Ortega, Lula ao Nicolás Maduro, Lula ao aborto, Lula à liberação das drogas. Tudo isso que a gente está vendo hoje. Mas ainda assim, Polão, só uma pessoa leva milhões às ruas. E o nome dela é Jair Messias Bolsonaro. E esse é o maior problema que a esquerda tem hoje. Eu tenho fé em Deus que ano que vem a gente vai reverter essa injusta inelegibilidade de Jair Bolsonaro e ele será o nosso candidato em 2026. Em igreja. Amém. Ele... Esse trecho que você viu agora, esse vídeo do Eduardo Bolsonaro, se deu numa live com a Sonaira, né, que é pré-candidata por São Paulo, e ela escreveu o seguinte: a esquerda ainda não achou uma solução contra Bolsonaro, e nem vai achar, pois ela não existe. O bolsonarismo veio para ficar e ser o vetor de mudança no Brasil. Pois é, realmente o que o Eduardo Bolsonaro falou é uma pedra no sapato da esquerda. Porque a esquerda hoje, ela está sem caminhos para saber o que fazer com o ex-presidente Bolsonaro. Eles entenderam que o bolsonarismo, né, por si, se tornou um movimento forte que busca um possível herdeiro. E com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o bolsonarismo vai sobreviver. Então, hoje, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, por exemplo, diferente do que aconteceu com o Lula, que estava preso em 2018 e colocou o Haddad para concorrer à eleição, e o Haddad perdeu. Se acontecer a prisão do Bolsonaro e o Bolsonaro colocar um candidato seu, a chance de perder para o Lula é mínima, é pequena, porque a gente sabe a rejeição do governo Lula que vem crescendo. Então, se matam o Bolsonaro, aí sim que vai surgir um nome, com uma comoção social. Então, o Eduardo Bolsonaro fez uma boa leitura, que realmente, hoje, o Bolsonaro é um elefante branco sentado em cima da esquerda. Eles não sabem o que fazer com ele, não é? E aí, a gente percebe que setores da esquerda, que outrora defendiam Lula com unhas e dentes contra o Bolsonaro, já entenderam que trocaram algo que eles não gostavam por algo que eles já estão começando a reconhecer ser bem pior. Pessoas que a gente imaginava nunca falar um ai do Lula começam a assim surgir, como a Vera Magalhães. O Tomé Abdu postou esse vídeo, eu vou colocar o vídeo para vocês e vou colocar o comentário do Tomé Abdu aqui com vocês. Tem que chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. E o Lula fez a campanha toda dele se arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa para, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com andor, e principalmente porque o dado está errado, né? E às 10h30 da manhã, o dólar foi a 5,52 durante a entrevista do presidente. E ele fechou a 5,56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado, mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo, e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não. O presidente chamar de... Pois é, dá uma olhada que o Tomé Abdu escreveu aqui. Uma cena inédita. Vera Magalhães não defendeu o Lula após ele chamar os jornalistas de cretinos
e afirmou que não tem como passar pano para isso. A imprensa, que tanto apoiou a esquerda, agora chama as atitudes do governo de inadmissíveis, porque as críticas vêm tão tarde, no mínimo conveniente, não? E a grande questão é que nesse mesmo vídeo da Vera Magalhães, a gente viu ela chamando o Lula de mentiroso, falando que o Lula mentiu ao dizer que o dólar tinha subido antes da sua entrevista. E mentira. O dólar começou a subir depois do início da sua entrevista, depois da fala fatídica do Lula falando se não sabe se tem que cortar gastos ou não. E quando o Lula fala que não tem que cortar gastos, a gente entende que ele vai gastar ainda mais, ou seja, ele vai aumentar. Então ela chamou ele de mentiroso. Segundo, falou que ele veio como paladino da liberdade de imprensa e está hoje chamando os jornalistas, a própria Vera Magalhães, de cretina, por falar a verdade. Então, a gente começa a perceber que o jornalismo entendeu que, sabe, não fizeram uma escolha tão boa assim. E por que tão tarde? Porque depois de tanto tempo vêm as críticas ao Lula. É simples. Eles cansaram. Eles viram que o Lula não está sendo tão fácil de controlar como a imprensa queria. O mercado está insatisfeito com Lula. E as grandes emissoras e os jornais precisam do mercado. Afinal, quem que faz propaganda lá dentro? Se o mercado quebra, os jornais quebram também. Então, assim, a economia está indo para o buraco. Está caótico. E essas empresas que dependem, né, da publicidade vão acabar se dando mal, né? Essas empresas de telejornal, essas grandes mídias. Então, eles já viram que é hora do presidente Lula perder suas forças. E eis que surge uma entrevista bem conveniente nessa hora. Michel Temer diz que o Brasil pode caminhar para o semipresidencialismo, ou seja, o semipresidencialismo é um modelo que algumas decisões do presidente da República, decisões de Estado, fica a cargo dele, mas decisões de executivo fica a cargo ou de um primeiro-ministro ou do parlamento todo. É um modelo que pode ser aplicado. E aí, Temer já defende isso aqui. Matéria do Correio Brasiliense, o semipresidencialismo defendido pelo ex-presidente Michel Temer no último painel do 6º Fórum de Lisboa, aquele chamado de Dilmar Palusa, tá? É um projeto que o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, deseja implementar para fechar sua gestão enquanto comandante da casa. O projeto foi desengavetado pelo próprio deputado Arthur Lira. Falta, porém, construir uma maioria para fazer valer a proposta hoje rechaçada. Então, o Arthur Lira já desengavetou o processo que trata do semipresidencialismo, vai retirar poderes do Lula e vai deixar o Lula como que eu posso te dizer, a família real britânica. Ou seja, relações de Estado, deixa o Lula ali para fazer e o poder todo fica na mão do primeiro-ministro. Sabe, dada a situação do Brasil, vendo pessoas como o Lula atuando frente à economia e sabendo que o primeiro-ministro sofre muito mais pressão no voto do que o próprio Lula, dos seus eleitores, eu apoio, tá? Eu apoio essa proposta advinda aí do próprio Arthur Lira. Ou seja, é melhor do que ter o Lula mandando em tudo e desmandando do jeito que tá. E aí, quando eu falo da economia, o próprio Jair Bolsonaro fez uma postagem. Os fatos se revelam a cada dia mais uma vez, esmagando as narrativas do sistema, ou seja, contra fatos não há argumentos, contra fatos não há narrativa. Ele cita uma matéria do Poder, do Diário do Poder, que diz o seguinte: o cenário hoje econômico é o mesmo de 2014 com Dilma Rousseff, diz analista de risco. Para especialista, o governo vai se manter gastando muito até o fim das eleições. Pois é o que eu já estou falando há muito tempo. A economia vai entrar em colapso. Entrando em colapso, os jornais também entram.
as empresas entram. E todo mundo sabe, todo mundo já sente que Lula 3 é Dilma 2. Ou seja, tá com o solo, sabe, propício, bem adubado para nascer um impeachment ali. Já tem pedalada fiscal, já tem escândalos de corrupção estourando, já tem uma economia desarticulada, já tem um ministro da economia que está pronto para cair, já tem ministros com escândalos de corrupção. Então, meu amigo, é só questão de tempo. Dilma e Lula estão na mesma situação. E aí, há quem diga que o Arthur Lira é o Cunha 2. Pois é. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo, que ainda tem 2 anos e meio dessa novela ainda, viu? 2 anos e meio de Lula. Não quero te deixar desesperado, não, mas tem 2 anos e meio ainda. Em 2 anos e meio, muita coisa pode acontecer. O Lula vai aguentar segurar o rojão até 2026? Não sei. Mas que o caminho desenhado é o mesmo da Dilma? Não sei se o resultado vai ser diferente e o Lula vai conseguir se livrar do impeachment, mas está com cara, jeito de impeachment acontecer. Inclusive, foi protocolado mais um pedido agora. Por quê? Pedalada fiscal, a mesma coisa que derrubou a Dilma Rousseff. Vamos lá, comentário do Ricardo Salles, tá? Estão criticando demais porque dizem que o Ricardo Salles estava dando orientações para o Pablo Marçal para ele derrubar o Nunes. O Ricardo Salles veio e desmentiu aqui, né? Desafio o jornalista Pedro Augusto Figueiredo, do Estadão, autor da matéria mentirosa, afirmando que eu estaria me reunindo com lideranças para ajudar o Pablo Marçal, a indicar os nomes de tais lideranças que, segundo ele, teriam sido contactadas por mim. Perguntei isso a ele quando me questionou e não foi capaz de citar um único caso. Isso não é jornalismo, é invencionismo lamentável. Então o Ricardo Salles desmentiu. Estava rolando um boato que o Ricardo Salles, voltado com o Nunes, Ricardo Nunes, que é o apoiado pelo Bolsonaro, estava articulando politicamente para o Pablo Marçal ganhar apoio político. Entenda o seguinte, o Pablo Marçal, ele é uma pessoa amada por alguns e odiada por outros, mas uma coisa é inevitável. Ele é outsider. O que é o outsider? É o cara que vem de fora da política e aí ele não tem aquela mácula do mal político ainda. E ele é um expert do marketing digital. Então ele sabe entrar na mente das pessoas, ele sabe deixar a mensagem e ele sabe fazer planejamento. Por exemplo, ganhou uma grande visibilidade no Rio Grande do Sul e lançou sua candidatura depois. Muita gente fala que foi oportunismo dele. Muita gente fala que foi estratégia ou mera coincidência. Não sei. O que você acha que foi? Mas a grande questão é que ele sabe fazer a coisa acontecer. Ou seja, dentro do marketing. Mas isso não é suficiente para ganhar a eleição. Ele também precisa de figuras e de barões da política. Então presta atenção. Lá em 2018, Bolsonaro era o Pablo Marçal de hoje, né, dentro da política em que tange o município de São Paulo. Bolsonaro chegou com uma figura do baixo clero, pouco conhecida, com as redes sociais, para poder fazer uma oposição ao sistema que estava lá e contou com ajuda. Quer queira, quer não, teve ali a família Marinho, que deu suporte ao Bolsonaro, teve o Bebiano, teve influenciadores como Nando Moura, MBL, que compraram e vestiram a camisa do Bolsonaro e fizeram que o PT, que não imaginava que isso podia acontecer, caísse. O Pablo Marçal também precisa dessas figuras ao seu lado, também precisa de apoio político. Não é à toa que ele foi atrás de Dória, dar orientações por detrás dos panos, não é atrás que ele foi do próprio Bolsonaro atrás, ou seja, ele sabe que ele precisa dessa articulação. Tanto que conseguiu e criou um racha, né? Tanto que o Cleitinho Azevedo, senador, deu apoio pro Pablo Marçal, o Bolsonaro não gostou. Tanto que o Feliciano deu apoio ao Pablo Marçal, Bolsonaro não gostou, foi atacado pra caramba pelos próprios aliados do Bolsonaro. O fato é que muitos bolsonaristas preferem apostar no Pablo Marçal do que
o, do que o Ricardo Nunes. Mas são figuras políticas como o Cleitinho, das redes sociais. O Marçal precisa de articulação política, gente de lá de dentro. E aí há quem diga que vai ter gente que vai vir ajudar o Pablo Marçal. Tem gente que já está aventando até o próprio Dória fazer essa articulação política por debaixo dos panos para trazer o apoio do mercado. O Pablo Marçal está tentando. Vamos ver como é que vai ser o jogo. E o Ricardo Salles já bateu a tecla aqui e falou que se essa articulação política existe, não é ele que está dando para o Pablo Marçal. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco não, amanhã, né? Domingão eu acordo cedo aqui para te encher o saco um pouco. Mas enfim, se eu der conta de acordar amanhã cedo, eu venho aqui cedinho, tomar um café contigo, discutir política e passar raiva um pouquinho com essa algazarra que acontece aqui no nosso Brasil. Né? Abraço e até o próximo editorial.